Eu quero meditar com você rapidamente em Provérbios capítulo 22, verso 6. Texto esse que nós já lemos nessa manhã, já recitamos. Eu quero te convidar a mais uma vez repetir esse verso comigo. Vamos lá? Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Quero ler em outra versão também que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Feche seus olhos mais uma vez. Eu sei que esse é um verso muito conhecido por todos nós, mas sempre a palavra de Deus tem algo a nos ensinar. Sempre a palavra do nosso Deus pode produzir novidade e transformação nas nossas vidas. E por isso eu quero te convidar neste momento que o seu coração esteja aberto para receber a palavra do nosso Deus. Senhor, muito obrigado por essa manhã, quando podemos reunir em teu santo nome. Muito obrigado, Pai, porque podemos celebrar ao Senhor, que é o Pai supremo, o maior exemplo que temos de paternidade. E o Senhor é aquele que nos gera como filhos, o Senhor é aquele que nos adota como filhos. E nós pedimos que neste momento o Senhor ministre a tua palavra aos nossos corações, que eu seja somente um instrumento do Senhor para a honra e glória do teu santo nome. Essa é a oração que faço no nome de Jesus. Amém e amém. A palavra ensina, ou instrui, ou educa, é a palavra anak no hebraico. E essa palavra também poderia ter sido traduzida como instrução. E na palavra de Deus nós encontramos uma fonte de instrução. Os 5 primeiros livros da Bíblia do Antigo Testamento são conhecidos como Torá. E Torá é lei, mas também Torá é instrução. E ensinar a criança no caminho a qual ela deve andar significa instruí-la conforme a palavra de Deus. A palavra Hanak também poderia ser traduzida como dedicação ou dedicar. E a orientação que nós encontramos aqui nesta porção da palavra de sabedoria é: dedique-se ao seu filho, dedique-se às suas filhas, dedique cuidado. Quantos aqui aprenderam na sua trajetória de vida a profissão dos seus pais? Alguém aprendeu aqui? Meu pai vendeu pão na infância, vendeu picolé, vendeu fruta, e eu aprendi isso. Eu aprendi com ele essas coisas. Ele queria comprar aquela bicicleta de carga para mim vender com a bicicleta. Eu aprendi isso. Meu pai cuidou de cabrito, de galinha. E o que eu aprendi? Cuidar também de cabrito. Né? E ele falou assim: se você um dia, quando o pastor for para um sertão, você vai saber lidar com isso. E aí ele me arrumou umas cabrinhas lá para cuidar. Né? E literalmente ensinou no caminho. Imagine cuidar de cabra no asfalto, no cimento grosso. E aí tem que achar os botes vagos com mato para encher de capim para cuidar do bichinho. E aquelas bolinhas de gude da cabra, bichinho que todo dia a gente lá com piolina. Eu literalmente fui ensinado no caminho. E é interessante, meus queridos irmãos, que se pudéssemos dar aqui a oportunidade, cada um falaria algo que aprendeu do seu pai, alguma expressão, e todos nós, em alguma medida, aprendemos no caminho com os nossos pais. É interessante nós considerarmos aqui, meus queridos irmãos, que esta era uma característica forte dos sábios hebreus, que ao longo da caminhada de vida dos seus filhos, ensinava sobre os valores morais, sobre os valores eternos da palavra de Deus, e sobretudo eles faziam
propósito de ensinar. E pensa que coisa boa poder aprender comendo cordeiro assado. É bom ou não? Para nós aqui hoje, alguns comerão frango assado, alguns comerão outras coisas, uma costela assada, quem sabe. Eu sei que esse tipo de conversa gera mais apetite na gente. Sim ou não? Alguns devem estar até cozinhando na mente, o pastor acaba de falar e eu tenho que ainda fazer minha comida do meu pai, mas alguns ainda talvez estejam nessa situação. Mas eu quero pensar com você, meu irmão, minha irmã, que assim como os hebreus faziam da mesa um lugar de aprendizado, você também pode fazer. Você também pode aproveitar o momento da comunhão da mesa para lembrar das provisões de Deus, para lembrar dos cuidados de Deus. Talvez muitos de nós tenhamos perdido a prática de orar agradecendo quando você acaba de fazer uma compra. Talvez muitos de nós tenhamos perdido a prática de orar agradecendo por uma refeição. E esses gestos, queridos irmãos, que por vezes nos parecem simples, são maneiras de ensinar sobre a dependência de Deus, são maneiras de ensinar sobre a confiança que precisamos ter no Senhor, sobre ensinar que Deus é Criador e sustentador de todas as coisas. E assim como os hebreus faziam na sua trajetória, nós também podemos fazer ensinando. Eu quero então, rapidamente aqui, expressar algumas implicações práticas do que significa ensinar no caminho. Ensinar no caminho, meus queridos irmãos, é ensinar os filhos através do exemplo. E aqui precisamos entender que ensinar, educar é uma tarefa árdua, mas também gloriosa. Os pais são os primeiros mestres dos filhos, são os seus melhores ou piores professores. Não é fácil ensinar, exige paciência, exige de nós repetição. Aqueles que são pais, certamente já repetiram muitas vezes: arruma a cama, lava a vasilha, coloca a toalha no lugar certo, sim ou não? No meu caso ainda é fala isso, fala aquilo. E a torneirinha dos olhos não tem como na hora que ouve ali falar te amo. Ali a semana me chamou de pastor. Ela me veio, todo mundo chamou de pastor. Ela me chamou de Diego, porque a gente quando ela vai fazer a convocação, ela fala Diego, e aí aprendeu Diego. E comumente ela fala no meu caso ainda, a nossa repetição é desse sentido. Mas daqui a pouco vai chegar a outra parte que os irmãos, os pais veteranos, vocês estão. O Thierry está anotando tudo ali, que daqui a pouco ele vai entrar dessa. E o nosso desafio, meus queridos irmãos, é ensinar através do exemplo. É apresentar, vamos dizer, o conteúdo, a teoria, mas também apresentar a prática. Não podemos ser pais no estilo faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porque o exemplo, meus queridos irmãos, o exemplo tem a capacidade de convencer, o exemplo tem a capacidade de arrastar, porque é a maneira pela qual nós encarnamos os princípios e os valores morais. Nós não somos aquilo, meus queridos irmãos, que nós declaramos, nós somos aquilo que nós fazemos. E por isso, pais que ensinam no caminho dão exemplo aos seus filhos. E o nosso desafio é dar exemplo de amor, é dar exemplo de cuidado, é dar exemplo de honestidade, é dar exemplo, meus queridos irmãos, de humildade. O nosso desafio é exatamente esse. Mas em segundo lugar, meus queridos irmãos, ensinar no caminho também significa santificar os filhos. Em Provérbios capítulo 22, o verso 5, a palavra do Senhor vai nos dizer: espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe deles. Um verso então anterior ao verso 6
do parque, lá estava uma placa escrita: filhos até 6 anos não pagam. E o pai então foi para a bilheteria e falou assim: olha, eu tenho um filho de 3 anos e um filho de 6. E o atendente falou assim: mas moço, se você falasse que o seu filho tinha 6, você não pagaria nada, você não teria que pagar o ingresso. Mas como você falou, você vai ter que pagar. E o pai falou, respondendo aquele atendente: olha, não tem problema algum, porque essa minha prática hoje fará com que os meus filhos percebam esse dia no parque como um dia de felicidade, um dia de alegria. Se eu agia desta forma a qual você falou que eu poderia ter feito, meus filhos teriam esse dia marcado como um dia da desonestidade, como um dia em que meu pai trapaceou. Esse dia então ficaria marcado de forma negativa. Nosso desafio, meus queridos irmãos, como pais, é em todo momento santificar os nossos filhos através do exemplo, através de uma vida consagrada a Deus. Santificar, meus amados irmãos, é remover toda possibilidade de infecção. E essa história ilustra exatamente uma ameaça de infecção. Pais que santificam os filhos, queridos irmãos, aprendem a fugir do caminho da perversidade, aprendem a fugir daquilo que são atalhos ou do jeitinho brasileiro. Os pais, segundo o coração de Deus, os pais que ensinam no caminho, estão atentos para ser influência santificadora nas vidas dos filhos, conscientizando e prevenindo sobre os males das más companhias, da drogadição e de tantas coisas que hoje nos cerca nesse tempo. A propósito, meus amados irmãos, na peça teatral falou-se do tal tigrinho. Eu não sei se é um negócio de aposta, mas o que tem de crente hoje entrando nessas apostas, e isso tem se tornado um vício, um atalho ou uma promessa de um dinheiro fácil. E quando a pessoa assusta, ela perdeu os R$10, perdeu 100, perdeu 200, perdeu recursos, todos os recursos que ela tinha para abençoar a sua família. E se porventura houver alguém que está tentado ou até está fazendo algum teste, algum experimento nisso, meu conselho é que você afaste disso no nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus. Santifique a sua vida, santifique a sua família, porque ensinar no caminho significa santificar. E por fim, meus amados irmãos, ensinar os filhos no caminho é treiná-los para a vida, é treiná-los e conduzi-los à excelência. Todo treinamento, meus queridos irmãos, envolve repetição. A excelência, eu vou abordar isso um pouco mais, de forma mais abrangente na parte da noite. A excelência da vida não está necessariamente em fazer algo inédito, mas em fazer diariamente as coisas bem feitas. Em nossos lares nós aprendemos a lidar e relacionar com pessoas e situações difíceis. O nosso lar, meus queridos irmãos, é o melhor centro de treinamento. E uma coisa que eu aprendi no meu centro de treinamento, meus amados irmãos, toda vez que alguém me chamava para jogar bola num campinho, meu pai falava assim: tem umas vasilhas ali na pia, se você lavar, depois você vai. E sabe o que eu aprendi com isso? Vem primeiro a obrigação, vem primeiro a responsabilidade, depois a diversão. Nós vivemos uma sociedade de hoje que tudo é diversão. E alguns pais que prometem para si mesmos: olha, tudo que eu passei na minha vida, eu não quero que meus filhos passem. Eu vou dar tudo para os meus filhos. E às vezes, meus queridos, esse dar tudo atrapalha. Impedem que esses filhos sejam formados no seu caráter. Deixam de falar um não agora,
e depois a vida diz um não de todo tamanho, essa pessoa não sabe para onde vai. É interessante nós pensarmos nisso, que nossos lares são centros de treinamento, o arrumar a cama, o zelo com as pequenas coisas. Quem não é zeloso nas pequenas coisas, não será nas grandiosas, meus amados irmãos. E por fim, quero ler com você Provérbios 22, 29. Observe o que a palavra do nosso Deus diz sobre a excelência. E o texto sagrado vai dizer, Provérbios 22, verso 29. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Em algumas versões, o homem competente. Na versão revista atualizada, diz, veja um homem perito na sua obra. Ele será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Ele será colocado nas mais altas posições. E nós precisamos entender isso, queridos irmãos. Não há atalhos. Tudo nessa vida demanda preparação, demanda treinamento. Por muitas das vezes isso será doloroso, haverá esforço. Pais precisam, nesse treinamento, renunciar. Pais, além de orientar os filhos para que façam algo, muitas vezes terão que demonstrar isso aos filhos, para que possam ser espelho de Cristo, para que possam transmitir os valores espirituais e eternos. E por fim, então, meus queridos irmãos, nessa manhã, o que eu quero destacar aos irmãos é que os pais são exemplo que ensinam no caminho. Os pais são meios de santificação. Você é um sacerdote do Senhor, você é uma figura de autoridade no seu lar. Enquanto a mãe é a gestora das emoções, o pai é a figura de autoridade, é aquele a qual deve liderar os seus filhos e filhas. Os pais são treinadores. E que Deus possa me abençoar e te abençoar nessa nobre missão, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé, orando ao Senhor, agradecendo por este tempo tão precioso. Eu quero aqui agradecer a cada irmão e irmã que prepararam o café da manhã para nós nessa manhã. Agradecer pela peça teatral, agradecer, irmã Janete, pela coordenação desse trabalho, as crianças que fizeram a belíssima apresentação, os pais, as mães, todos que se mobilizaram para este tempo tão precioso. Nós vamos agradecer ao nosso Deus e pedir a Ele que continue a nos capacitar a sermos exemplos que vivam a vontade de Cristo, que sejamos imitadores de Cristo e possamos ter autoridade do Senhor para dizer aos nossos filhos e filhas: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa manhã tão especial. E nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. E nós suplicamos no nome de Jesus que continue a abençoar cada pai aqui presente, os pais que não podem estar conosco nessa manhã, que o Senhor possa visitá-los, ó Deus, com a tua graça, paz e capacitação, para que possamos corresponder às expectativas e propósitos do Senhor, e que os nossos filhos possam ser instruídos na tua palavra sobretudo, que os nossos filhos possam ser servos e servas do Senhor. E Pai, nós pedimos neste tempo também que visite aqueles filhos e filhas que aqui estão hoje, que recordam dos pais em memória, que talvez estejam até em alguma medida sofrendo com este momento, que o Senhor possa cuidar e visitar esses corações com alegria, com restauração, para a honra e glória do Senhor. Pai querido, que o Senhor possa em tudo sustentar o teu povo. É a oração que faço no nome